Oi, oi, tudo bem? Hoje eu decidi vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, que é muito importante na minha vida e que merece ser debatido, conversado, dialogado, justamente para tratar de desestigmatizar ou de tirar certas ideias e certas visões com respeito a alguns pontos que eu vou trazer e conversar com vocês aqui durante esse vídeo. Para quem não sabe, no final do ano passado eu tive o diagnóstico e foi, acho que um dos últimos vídeos publicados aqui no canal. Eu tive diagnóstico de transtorno do espectro autista e altas habilidades, e a frase de "nossa, você nem parece autista" se tornou bastante recorrente na minha rotina. E justamente, não vou dizer que esse é o tipo de pessoa com autismo que mais sofre, porque claramente não é, mas sim é um grupo de pessoas que sofre muito justamente porque a gente passa grande parte do nosso dia fazendo algo que é conhecido como masking, né? Não tem um termo em português para isso, pelo menos não que eu saiba, mas que é simplesmente construir uma máscara social para que a gente consiga se encaixar da melhor forma possível e que não seja julgado ou taxado com todo aquele estereotipo que existe com respeito às pessoas com autismo, né? Se é aquela pessoa, aquela criança que fica no cantinho da sala fazendo seu balancinho, não gosta de socializar. Aquele estereotipo bem caricato de uma pessoa com autismo. Isso justamente para tratar de encontrar uma forma de se inserir no seu contexto social e de não ser marginalizado. Porém, isso traz um prejuízo bastante grande no sentido de que, no final do dia, digo isso por experiência própria, eu me sinto extremamente exausto. E isso eu sentia, obviamente, antes de ter o diagnóstico, de que eu chegava em casa agora, nessa etapa da minha vida em que eu faço mestrado, então eu passo o dia inteiro fazendo pesquisa e fazendo coisas no laboratório, eu chegava em casa exausto por conta das questões relacionadas ao meu projeto de mestrado, mas também sem querer falar com absolutamente mais ninguém. Eu não olhava o celular, eu não conversava com quem mora comigo, eu era taxado absurdamente como sendo extremamente antissocial, ranzinza, simplesmente porque eu já estava tão cansado e tão esgotado mentalmente, psicologicamente, que eu só queria ficar no meu cantinho, na minha bolha. Ah, mas você precisa sair da sua zona de conforto para poder crescer. Não, meu amor. Vamos já a esse ponto. A gente não sai da nossa zona de conforto para crescer. A gente sai da nossa zona de conforto para viver. A gente pega, sai daquela bolinha da nossa zona de conforto, e isso serve para um neurodivergente ou para um neurotípico. A gente sai da nossa zona de conforto, daquela bolinha, vai para fora, bota a cabeça para fora, vive algumas coisas, alguns traumas, algumas coisas boas, volta para dentro da nossa zona de conforto e processa tudo aquilo. A gente nunca sai da nossa zona de conforto. A gente vive experiências que permitem com que a gente cresça e expanda esse espaço que a gente chama de zona de conforto. Mas, enfim, tudo isso também leva a outro ponto muito importante, que é primeiro, a pessoa com autismo entender as suas limitações e entender de que ela não precisa fazer masking, ela não precisa se encaixar e tá tudo bem, e de que ser franco com as pessoas que a rodeiam e que a gente se importa saibam sobre o nosso processo, e de que essas pessoas também tenham empatia em entender de que muitas vezes a gente não quer socializar, de que a gente simplesmente quer fazer as nossas coisas quietinho no nosso canto, e tá tudo bem porque faz parte de quem a gente é, e isso não faz da gente uma pessoa antissocial, ranzinza ou qualquer adjetivo que você queira introduzir aqui nessa caixinha, mas sim de que a pessoa atravessa certos processos que são diferentes dos processos dela. Não é melhor nem pior. Muito pelo contrário, a gente tem que tratar de entender a diversidade de pessoas que trabalham no seu grupo, se você trabalha em grupo. Esse é um ponto muito importante de destacar também. Eu hoje trabalho num grupo de pesquisa que é bastante grande, e eu entendo porque acontece comigo também de conseguir entender as diferenças, as particularidades e a diversidade do modo de pensar e agir das pessoas nesse contexto é bastante complexa, porque para mim, uma pessoa que é extremamente metódica e que entende de que muitas vezes algo que me é dito e eu transformo aquilo quase como sendo uma ordem,
quase como sendo um manual de instrução que eu devo seguir, é muito difícil de, às vezes, entender uma pessoa que está lidando com piada, que está fazendo, sendo sarcástica, por exemplo. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar. E isso leva com que, dentro de todo o processo que a gente atravessa, no meu caso em particular, sendo uma pessoa com autismo e altas habilidades, o qual faz com que eu tenha um hiperfoco em absolutamente tudo que entra na minha cabeça, e literalmente, se algo me chamou um mínimo de atenção, aquilo vai se tornar um hiperfoco por algum tempo. E muito provavelmente aquilo vai me levar à exaustão mental, e isso faz com que eu tenha que ter muita cautela com respeito a tudo que eu faço. Dou o exemplo de que eu recebi uma proposta de fazer doutorado no exterior, de uma universidade muito bacana e assim, sonhada por mim por muito tempo. E claramente aquilo mexeu muito comigo. Porque fazia parte dos meus planos, porque fazia parte de toda a planificação que eu tinha feito, de desejos e sonhos e perspectivas, e claramente aquilo, quando eu recebi a proposta, aquilo se tornou um grande hiperfoco, ou se tornou um grande peso nas minhas costas, porque aí eu comecei a pensar de que maneira conseguir fazer, e de que maneira conseguir terminar o meu mestrado talvez um pouco antes, e de que maneira conseguir encaixar tal coisa, de que maneira... criando vários cenários na minha cabeça a fim de solucionar um problema que não existe. Justamente porque é uma proposta. Eu recebi um convite e não uma ordem. E essa é a grande questão, e esse é o grande ponto que faz com que a gente entre muitas vezes, eu entre muitas vezes num loop infinito de ansiedade, que entra e toma conta de mim, e muitas vezes, principalmente durante a noite, isso me atravessa e eu não consigo dormir. E por isso, por toda a sobrecarga de estímulo sensorial que eu tenho, seja por conta de pesquisa, seja por conta de todos os cenários que eu crio na minha cabeça para tratar de resolver todos os problemas de tudo aquilo que eu penso que eu consigo fazer e que de modo geral eu consigo fazer, essa sobrecarga ela precisa ser colocada, externalizada de certa forma, a fim de buscar uma solução para que eu possa me sentir mais aliviado. Dá para entender? Acho que dá, né? Então, foi nessa de que eu encontrei na atividade física um remédio muito melhor do que muito benzodiazepínico. Digo isso também porque nas últimas semanas eu tenho feito várias consultas a cada 2 semanas com a equipe médica que eu faço os meus controles de tudo certinho, justamente por conta dessas crises de ansiedade que eu tenho tido relacionadas ao meu processo acadêmico e à minha vida pessoal. E, claramente, eu tenho notado de que a utilização de farmacoterapia, né, de benzodiazepínicos de modo geral, ela não resulta tão eficiente quanto a externalização da sobrecarga por atividade física. E isso eu vejo muito claramente quando hoje eu faço atividade física literalmente todos os dias. Os dias que eu não faço atividade física, eu sinto claramente de que eu tô fraco, ou de que eu vou entrar num looping ou de ansiedade ou de um episódio depressivo. Enfim, eu me sinto muito mal quando eu não faço atividade física. E eu sei que isso precisa ser medido também. E é por conta disso de que eu doso esses momentos. Hoje, por exemplo, é domingo, dia 6 de abril, se eu não me engano. 5, 6, enfim. E eu sabia sair para correr, que é algo que eu gosto muito, e quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem disso. E eu sabia muito bem que se eu quisesse correr meia maratona, eu conseguiria correr, porque foi o que eu fiz literalmente no domingo passado. E eu decidi não fazer isso justamente por uma questão de dosagem, porque eu não vou utilizar o exercício físico para descarregar uma sobrecarga sensorial e de todo o turbilhão de coisas que acontece na minha mente na atividade física, de modo a que aquilo, no final das contas, alivia minha cabeça, mas acabe prejudicando meu corpo. Então, por isso eu faço tudo bastante dosado. E isso não aconteceu do dia para a noite. Eu tive que me machucar muito nesse processo
literalmente, de me lesionar com corrida, de me lesionar em academia, enfim, até eu conseguir entender de que, e é um processo contínuo, não é que tipo cheguei no ponto dizendo, agora eu sei dosar, não. É um processo contínuo de conseguir entender esses processos. Isso, comparado a utilizar, não tô fazendo juízo de valor nenhum a quem utiliza benzodiazepínicos para processo de crises de ansiedade nessa situação. Se você é uma pessoa neurodivergente ou neurotípica e que faz uso de benzodiazepínico, sucesso, e que bom que eles funcionam para você como um aliado de resgate. Eu usei por muito tempo, mas eu cheguei ao ponto de usar um medicamento que a dosagem já bastante alta era de 2mg dentro desse grupo de benzodiazepínicos. Já cheguei a usar 6mg e de simplesmente poder sair para correr 10 km e aquilo não fazia efeito nenhum para mim. Então, por isso, eu defini de que eu ia deixar de utilizar esse tipo, junto, obviamente, com a equipe médica, que eu faço acompanhamento, porque eu não vou fazer nenhum tipo de movimento desse com respeito à minha saúde sem estar aconselhado, né? Por mais que eu seja profissional da área da saúde, eu sei que alguns aspectos relacionados a isso, vários aspectos relacionados a isso, eu não tenho expertise, então eu preciso do acompanhamento, eu preciso de que outras pessoas me orientem sobre isso. E tem um ponto bastante importante que eu já toquei anteriormente, que é o fato de as pessoas que estão ao nosso redor conseguirem ter a empatia. Claro que a gente, como pessoa neurodivergente, seja você TEA, seja você uma pessoa com TDAH, seja você uma pessoa com altas habilidades ou só com transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade, enfim, qualquer neurodivergência que você possa atravessar na sua vida, claramente você tem que fazer o seu papel e se centralizar no seu processo de atenção. E quando eu digo de atenção, é de atenção com respeito ao seu processo de saúde. Você deve ser o maior vigilante, entre aspas, o maior observador, o maior entendedor sobre o seu processo e buscar ajuda, seja com psicólogo, psiquiatra, médico de família, se caso você faz atividade física, claramente com um profissional da educação física, fisioterapeuta, enfim, com todas aquelas ferramentas que para você vão funcionar. E de que hoje eu entendo de que para mim o que me funciona é fazer atividade física e é deixar de fazer o bendito do masking, deixar de me preocupar tanto sobre como as pessoas vão pensar e lidar ou falar sobre o modo como eu sou, porque aquilo não vai mudar quem eu sou. Se a pessoa não consegue entender de que eu sou uma pessoa que tem certas características, e aquilo não encaixa no que ela consegue lidar, tá tudo bem. Eu não preciso me encaixar, a gente não precisa se podar, a gente não precisa se entrar num jarro e se comprimir para conseguir ser aceito socialmente, desde que aquilo obviamente não machuque ninguém. Claramente, vamos entrar nesse aspecto, né? Mas de que eu, como uma pessoa que está no entorno social, também tenho que entender de que eu posso fazer o esforço ou fazer os movimentos aos quais eu me permita me sentir bem aos poucos em me inserir socialmente. E dou claramente o exemplo, porque isso é algo que eu notei claramente nos últimos meses, desde que eu me mudei para Pelotas. Eu voltei a fazer CrossFit depois de um mês e um pouquinho que é parado entre a mudança de cidade, e voltei a treinar num box onde eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu era claramente a pessoa que entrava muda e saía calada, porque eu não queria socializar, eu só queria ir lá fazer meus exercícios, fazer meu treino e sair. E aos pouquinhos eu fui me permitindo, e também com a compreensão das pessoas que lá naquele box estão, de entender todo o processo e respeitar o processo, ao ponto de que hoje, para mim, é uma grande alegria ir pro boxe, de que eu vou, eu rio, eu converso, e eu me sinto muito bem nesse lugar. E é, para mim, hoje um lugar seguro.
é um lugar onde eu, assim como o laboratório, com a maior parte das pessoas com quem eu lido no laboratório, é um lugar que para mim socialmente é um lugar seguro, onde eu posso ser quem eu sou, sem me preocupar 100%, porque sempre tem alguma vozinha aqui no fundo falando alguma coisa, mas sem me preocupar com o julgamento sobre eu gostar de fazer as coisas sozinho, de eu preferir fazer as coisas sozinho e não em dupla, ou de eu às vezes estar com a cara fechada e as pessoas respeitarem e me deixarem no meu cantinho fazendo as minhas coisas, porque eu não estou incomodando ninguém no final das contas. Eu estou só ali no meu canto fazendo as minhas coisas. E se alguém se sente incomodado, isso fala muito mais sobre ela do que sobre mim, porque no final das contas eu só estou sendo eu. E acredito que o mais importante no final disso tudo é a gente conseguir entender, a gente que atravessa processos como eu falei anteriormente, o TEA ou o TDAH e afins, de que a gente não precisa sentir de que a gente é o errado, ou de que a gente precisa se encaixar, ou de que a gente é estranho. Porque no final das contas todo mundo tem suas particularidades. A gente tem umas particularidades um pouco a mais, mas a gente não precisa se encaixar num molde de uma sociedade que é tão plural, tão diversa. Claramente isso é algo que tem que ser colocado à mesa, seja para uma relação interpessoal de amizade, de trabalho e afetiva, porque vai da outra pessoa conseguir entender e respeitar esse momento, essa situação, a sua condição, os seus processos, assim como você também conseguir entender as necessidades dessa outra pessoa, num relacionamento afetivo, com respeito a conseguir transmitir para a pessoa, por exemplo, no meu caso, conseguir transmitir para a pessoa, se caso eu estivesse em um relacionamento, de que eu preciso, não é que eu estou fugindo de casa para fazer exercício físico todo dia porque eu não quero estar dentro de casa, não. É porque eu preciso daquilo para poder acalmar minha mente, para conseguir ordenar tudo, para conseguir me sentir bem e ser uma melhor pessoa para aquelas pessoas que estão ao meu redor. E para mim mesmo, em primeiro lugar. Então, vai um pouco... É uma via de mão dupla, claramente. E é multifatorial. São vários assuntos que atravessaram esse vídeo, eu sei, mas é algo que nas últimas semanas eu acho que se tornaram cada vez mais evidente para mim e por isso eu decidi trazer isso num vídeo que ficou inclusive muito mais longo do que eu achei que ficaria. Ele era para ser um vídeo na vertical para outra rede social, no final das contas ele se tornou um vídeo pro YouTube. Mas enfim, se caso você quer que a gente converse sobre isso, se caso você quer que a gente debata, converse e traga assuntos mais aprofundados com respeito a isso, deixa aqui embaixo nos comentários e se inscreve. A gente vai conversando nas próximas semanas conforme for surgindo ideias, pensamentos, reflexões ou qualquer surto que eu tenha. Até mais, tchau!